declaro iniciados os trabalhos, a exposição, então, de um tema alvissareiro, não é? Que vai ser sobre a abertura, portanto, de um escritório de advocacia. O nosso expositor, para a nossa honra, é nosso egresso, foi nosso aluno aqui do curso de Direito do Centro Universitário IESB. Eu estou falando, então, de Rogério Fontes de Rezende. Doutor Rogério é CEO na Pro Bono Digital, é mentor da startup no Sebrae pela Moa Venture e Cotidiano Aceleradora, é mentor da Times no Banco do Brasil, é professor de empreendedorismo no Marista e no Senai, e é nosso egresso, e é um advogado muito bem sucedido, em que pese ser tão novo, né? Ou então trazendo então mais essa qualidade aí. Bom, e nós temos o nosso professor, advogado, mestre, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, festejado e competente e admirado professor, então, Rafael Mesquita. Bom, eu vou fazer uma introdução aqui, viu, doutor Rogério? Quer dizer que a advocacia é uma profissão nobre, mas ela é também desafiadora, né? Então, para as advogadas, para os advogados que estão iniciando as suas carreiras e abrindo o seu próprio escritório, os desafios eles são ainda, pode-se dizer, mais significativos. Então, o momento de hoje, né, além de nós analisarmos a importância de refletir sobre esses desafios, o nosso expositor vai destacar aí a necessidade de um planejamento cuidadoso, de um planejamento estratégico e trazendo orientações para poder vencer esses desafios iniciais, né? Vai falar sobre essa gestão empresarial, quando se abre um escritório de advocacia, e depois aí acredito que o professor, nosso mediador, nosso conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, vai aí também dar aqui fazendo umas pequenas digressões sobre esses aspectos éticos e legais, né, doutor Rafael? Bom, então, com a palavra, para a nossa honra e para a nossa felicidade, doutor Rogério Fontes, não sem antes eu tecer as minhas saudações a todos os nossos alunos e alunas que estão aqui presentes. Nós temos aqui, viu, doutor Rogério, ainda um número reduzido de alunos, eles estão a caminho aqui do IESB, mas daqui a pouco aqui esse público ele vai aumentar e nós vamos ter uma outra sessão também, tá bem? Mas é um público já de qualidade. Por favor, com a palavra, doutor Rogério. Obrigado, doutora professora Ani. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo espaço concedido. Agradecer à professora Ani, ao IESB. É uma honra estar aqui, retornando. O IESB, que não só foi o lugar onde eu me graduei, mas também o IESB tem o IESB Lab, que é o lugar onde eu comecei a minha startup, que é a Pro Bono, que eu atuo até hoje. E no IESB foi onde eu conheci a Cotidiano, que é uma aceleradora de startup, isso em 2016. E a partir daí a minha vida mudou, eu entrei para esse mundo. Tenho muito contato ainda com essa comunidade do pessoal do IESB Lab, sempre postando coisas e participando dos grupos de lá. Então o IESB é minha casa e é sempre bom estar aqui de volta com vocês. Vou compartilhar aqui então o material, a apresentação aqui para a gente poder começar. Quando estiver aparecendo, se puderem me dar só um joinha aí, que está aparecendo a tela. Está aparecendo a tela. Está aparecendo, tá ótimo. Então, eu vim falar aqui para vocês uma primeira aula sobre alguns aprendizados de como um escritório de advocacia deve se estruturar para ter um processo de vendas dentro que respeite o código de ética da OAB.
porque quando a gente fala em venda, não é aquilo que a gente é acostumado a entender como uma publicidade invasiva, mas a venda ela é uma organização, são processos que acontecem para a gente poder conduzir a experiência do nosso cliente para que ele, com essa experiência, ele saia satisfeito, ele saia entendendo o direito dele, ele consiga entrar na justiça se ele quiser, ele consiga entender o processo dele, e isso o advogado faz parte de todo esse projeto, todo esse processo. Então, antes de começar, eu não sabia que ia ter essa introdução, mas vou me apresentar aqui um pouquinho. Então, meu nome é Rogério, Rogério Fontes de Rezende, eu tenho 20 anos de experiência profissional, sou CEO da Probono. Probono é uma startup de tecnologia jurídica aqui de Brasília, então nós somos a maior startup de tecnologia jurídica aqui de Brasília no ramo de atendimento ao cliente. Eu sou também mentor da Moa Venture, que faz mentoria para o Sebrae, né? Então a Moa Venture ganha licitação do Sebrae e me contrata para fazer as mentorias para startup. Então eu faço mentoria para startups do Brasil inteiro. Também sou mentor na Cotidiano Aceleradora Startup, que lá também faço mentoria para startup, mas faço mentoria também junto com eles para o Banco do Brasil, para times do Banco do Brasil. Eles separam alguns times e eu faço mentoria para esses times. E também sou professor de empreendedorismo para jovens pela EdStation. Então, faço uma aula de empreendedorismo onde os jovens, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, eles abrem suas empresas, a gente vai para o mercado. Desculpa, minha voz está falhando, que eu fiquei gripado ontem, mas acontece. E faço essas aulas de empreendedorismo tanto no Marista, no Senai. Fui advogado durante 11 anos, num dos escritórios aqui de Brasília, que eu tenho muito orgulho, na Riedel Rezende Advogados Associados, e também já tive um restaurante vegano, luto pela causa, chamado Suprem Verde, existe até hoje. Eu não sou mais sócio de lá, mas é isso. E, além disso, eu também escrevo para uma newsletter chamada Legalmente Tech, onde a gente fala sobre direito, empreendedorismo e tecnologia, caso vocês queiram conhecer um pouco mais. A gente publica bastante coisa sobre esses temas, né? A gente tenta publicar pelo menos uma vez por semana. Agora está no período de pausa, mas já tem muito conteúdo lá, caso vocês queiram conhecer também. Mas vamos lá. Então, vendas, né? Advogado vende? Essa é uma pergunta que ela permeia a OAB há muitos anos, a gente debate isso. Bom que a gente tem um conselheiro aqui, Dr. Rafael, para poder falar isso e esclarecer para a gente. Mas advogado vende, né? Essa é uma pergunta. E quando a gente fala de vender, aí a gente fala assim, vender não é contra o estatuto da OAB, tem que tomar muita calma com isso, né? Você vai ter um processo administrativo, o que vai acontecer com você? Mas calma, tem como vender respeitando o código de ética da OAB. Isso é como todos os escritórios fazem, é como eles funcionam. Então vamos juntos, que é possível. A gente vai fazer respeitando as regras da OAB, e aí tem várias coisas que a gente pode fazer aí dentro e trazendo algumas técnicas de como o mercado faz, principalmente o mercado de startup, e aí trazendo para o mundo jurídico, tá bem? Então, a partir de agora eu quero setar um objetivo com vocês, tá? Vamos mudar a nossa mentalidade de advogado e vamos começar a pensar como que a gente faz para vender. Então, a gente está convocado para vender, vamos pensar como que a gente vai fazer para vender, tá bem? E aí, começando aqui, eu quero colocar um pouquinho só esse início de conceito, não vai ser conceitual, tá, essa aula, mas um pouco de conceito. Então, o que precisa acontecer para uma venda fechar, né? Para a gente fechar uma venda. 3 coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. A persona, né? Ou seja, aquele ICP, né? Aquele persona ideal, aquela pessoa que tem aquele direito, ela tem que passar por um problema, ela tem que ter uma dor e ela tem que estar no momento certo, no momento que aquilo acontece. Quando isso se junta, quando essas 3 coisas acontecem ao mesmo tempo, a gente tem a venda. Então, quando a gente vai montar uma estratégia de venda, a gente tem que estabelecer qual é o público que a gente vai vender, a gente tem que entender o que eles estão passando, qual é a dor deles e qual que é o momento que isso acontece. Juntando isso, a gente tem ali as pessoas que a gente pode vender. Beleza. Dito isso, agora queria ver vocês, se alguém quiser mandar abrir aí o microfone para falar, mas queria pedir a participação de alguém, vou trazer uma situação aqui, tá?
Situação é, você é um vendedor de uma farmácia, super dedicado, estudou e sabe que existem 3 tipos de atadura para vender. A Atadurex, qualidade baixa, estética feia, tempo para recuperação lento, R$ 1,39. Cuidar faz bem atadura, qualidade normal, estética normal, tempo médio de recuperação, R$ 2,49. Healthcare atadura, qualidade alta, estética muito agradável e tempo de recuperação rápida, R$ 5,10. Entra uma mãe correndo pela farmácia pedindo para comprar atadura para o seu filho. Como você vende? Aí eu queria pedir alguém para contar aqui, para falar. Como é que faria? Quem vai falar? Temos aqui, ó. Ariana gostaria de falar? Bruna, Guilherme, Rafael Rezende gostaria de falar? Todo mundo aqui está tímido. Eu posso falar. Quem? Boa. Quem é? Rafael. Pois não, vamos lá. Pode abrir o vídeo? Tá um pouquinho bagunçado aqui, mas eu abri. Ok. Pois não. Então, você pegou a situação? Peguei. Beleza. Eu acho que eu ia focar no tempo de recuperação, ser mais rápido e informar isso para a mãe. Ia chegar, você ia falar, olha, para o seu filho, o melhor produto é o Healthcare Atadura, porque ele precisa de um tempo de recuperação rápido e oferecia esse produto, certo? Acho que eu faria isso. Beleza, então. Alguém faria diferente? Todo mundo concorda? Bom, primeiro aqui, doutor Rogério, saudações aqui ao doutor Rafael Rezende. Obrigado. Nosso também egresso aqui do Centro Universitário IESB e que está aqui hoje honrando também com a sua prestimosa presença. Obrigada, doutor Rafael, também advogado, aqui inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. O seu xará parece que quer falar aqui, o nosso professor. Pois não, professor Rafael? Não, eu estava apenas ajustando o óculos, mas estou curioso. Eu, de repente, vou me manifestar aqui também, né? Eu, de repente, doutor Rogério, escolheria ali o melhor custo-benefício de acordo com o que a mãe está disposta a pagar, né? Não sei. Boa, custo-benefício, né? Pensar chegar pelo custo-benefício. Beleza, obrigado a participação de vocês. Então, vamos lá. Sabe o que é? É que meu filho está indo para uma festa fantasia e quer ir de zumbi. Então, para ele, nesse momento, o melhor é o que tem a aparência mais feia, é o que é o mais barato. Então, quando a gente está falando de vendas, entender a dor do cliente, ele faz toda a diferença. Entender o que o cliente está passando, para que ele quer, para que ele está buscando aquela solução, é a chave para o nosso negócio, né? Então, como que as pessoas geralmente querem vender? Elas querem construir um produto para o cliente, ao invés de entender a dor do cliente e vender a solução da dor do cliente. A gente vende não um produto, a gente vende a solução de uma dor do cliente, né? E qual que é o melhor lugar para a gente começar? É sempre com a família e com os amigos. No mercado de startup, eles chamam de FFF, que é Family, Friends and Fools. Porque quando a gente está começando, que a gente ainda não sabe muito, pode parecer um pouco, né, uma pessoa meio doida assim, para querer contratar, mas a gente não sabe, acho que é uma brincadeirinha, mas amigos e familiares, geralmente essas pessoas que vão dar o nosso principal apoio, né? E agora eu vou trazer aqui uma técnica infalível de venda para vocês. Como a gente sempre parte do cliente, a gente parte da necessidade do cliente, da dor do cliente para a gente poder fazer a venda. O que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que entender qual que é a dor do cliente. E essa técnica ela é infalível porque a gente vai entender a dor do cliente e, a partir dela, a gente vai ter soluções ou criar soluções para aqueles problemas existentes. E isso muda toda a lógica de vendas. Então, esses resultados aqui, por exemplo, são resultados de uma pesquisa de mercado real que um escritório fez, né? Então, ele criou uma pesquisa de mercado, fez perguntas e começou a querer saber
você já trabalhou como? CLT? Empresário? Estatutário? Aí deixa sempre a resposta a outros, né? Não estou trabalhando, aposentado. O que você vai vender para cada um são produtos diferentes. A necessidade de cada um é diferente, então o que você vai precisar atender em cada um é diferente, né? Então, eles fizeram essa pesquisa de mercado, conseguiram 59 respostas nessa pesquisa de mercado. Eles também perguntaram, você já trabalhou como, né? CLT, empresário, estatário, eles queriam saber qual tese que melhor cabia para cada uma dessas pessoas, né? Ou as pessoas ao redor delas. Então, quando a gente vai falar de vendas, vendas é exatamente a mesma coisa que relacionamento. A gente precisa ter um relacionamento para a gente poder vender. Então, são raras as vezes que a gente compra sem um tipo de relacionamento. Muitas vezes a gente compra de uma marca, né? Por quê? Porque a gente tem um relacionamento com aquela marca, porque a gente confia naquela marca. Ou a gente vai comprar de uma pessoa, a gente conhece aquela pessoa. Não, são raríssimas as hipóteses que a gente compra sem saber nada, absolutamente nada daquilo. Então, entender quais são as necessidades dessas pessoas para criar o relacionamento com elas, né? Para poder falar sobre assuntos que elas gostam, né? Então, qual é o assunto que o cliente mais gosta? Qual é o assunto que qualquer pessoa mais gosta? São elas mesmas. Esse é o assunto que todas as pessoas mais gostam. Então, se esse é o assunto que as pessoas mais gostam, a gente precisa saber com quem que a gente está falando para a gente poder falar sobre o assunto que aquela pessoa mais gosta, para a gente poder criar um relacionamento com aquela pessoa, né? Quantos anos você tem? Por que essa pergunta faz diferença? Se eu tenho um escritório previdenciário, assim, desculpa. E por que a gente quer saber das pessoas fazendo uma pesquisa de mercado? Porque a gente vai começar falando com nossos amigos e familiares, que são o nosso ciclo mais próximo, que é onde nós temos relacionamento. E depois a gente vai ampliando esse ciclo, e cada vez ampliando mais, né? A partir do momento que a gente vai tendo mais relacionamentos. Então, quantos anos as pessoas têm? Se eu sou um escritório de previdenciário, eu preciso saber qual é o mercado que tem à minha volta. Como que eu vou atacar esse mercado à minha volta? Não adianta eu falar com uma pessoa de 20 anos se eu tenho uma tese previdenciária. Se eu for falar com o avô, o pai, alguém mais velho, né? Então, a gente entender um pouco sobre essas pessoas. Entender sobre quais são os problemas que eles já tiveram na vida deles e quais problemas eles ainda têm, né? Talvez. Então, essa é uma pesquisa, ela mostra e dá para a gente algumas orientações, porque se uma pessoa, se a grande maioria das pessoas tem esse problema, quem não falou que tem esse problema, né? Ou quando eu for chegar uma nova pessoa, eu posso perguntar para ela se ela já teve algum problema parecido, né? Você já teve algum problema com telefonia? Você já teve algum problema com funcionário? As pessoas, geralmente, elas têm o mesmo padrão, né? Elas têm os mesmos problemas. E trazer sempre pergunta aberta. Você tem ou passou por algum problema jurídico e quer ajuda? Nos conte o que aconteceu. Esse é o momento que a pessoa vai poder falar que não tem problema, não tenho, ou se não tenho, tive um relacionamento a pagamento, aí elas vão contando. E algumas vezes aparecem alguns como esse. Tenho vários, não caberia aqui. Essa pessoa está precisando de um advogado. Essa pessoa, você apareceu para ela, você vai ser a solução do problema dela. Ela tem vários problemas, ela está querendo conversar com o advogado, porque o advogado ele resolve o problema, né? Então, às vezes, vão aparecendo algumas pessoas. E claro que você vai falar só se a pessoa quiser, né? Porque uma pesquisa você faz para entender o mercado, você deixa algumas perguntas como obrigatória, como as de qualificação, né? Idade, onde você trabalhou, algumas coisas para você entender, mas nome não deixar como obrigatório, né? E muito menos telefone. Se a pessoa deixou o nome e o telefone na pesquisa, e é uma pesquisa sobre problemas jurídicos, ela está sabendo que se você entrar em contato, você vai estar falando sobre problemas jurídicos com essa pessoa. E aí, você já tem a sua primeira lista de potenciais clientes. A sua primeira lista de clientes que querem saber um pouco mais sobre aquilo, porque eles fizeram todo o questionário, você botou no final do questionário para eles deixarem os dados, se vocês quiserem. E aí, um escritório que não tem nada, ou um escritório que está começando vendas, não tem nenhum tipo de venda, ele começa agora, já tem uma lista de potenciais clientes, e isso faz diferença, né?
E como que a gente faz para montar uma pesquisa de mercado? Né? Vamos montar de graça, né? A gente tem que montar de graça. Montar de graça é sempre a melhor forma e o Google faz isso para a gente. Se você tem uma conta no Google, você clica aí nesses 9 pontinhos, ele vai aparecer o formulário. Você clicou no formulário, vai ter alguns templates, mas pode clicar em branco mesmo. Clicou em branco, o que é importante? Você colocar a sua identidade. Só um parêntese que aqui eu coloquei um QR Code aí em cima, ele vai aparecer algumas vezes. Se você quiser pegar o formulário padrão que eu já tenho, que eu sempre entrego para os meus alunos. Então, eu faço consultoria em alguns escritórios. A primeira coisa que a gente faz é rodar pesquisa de mercado, para a gente entender quais são as oportunidades que tem ali perto. Então, a pesquisa tem que ser simples, rápida, e vocês vão ver que ela é assim, ela é simples e rápida, tá? Então, podem aproveitar, pegar o QR Code, utilizar. E então, voltando para o formulário, você vai clicar nesse botão, né, que é uma paleta de cores ali, para você poder estilizar, para você poder colocar, né, a sua logo ali dentro do cabeçalho. Você tem que trazer credibilidade para a sua pesquisa de mercado. Então, aqui você escolhe a imagem e sobe sua logo. Vai ficar a sua logo lá em cima. Você pode escolher as cores também. Então, vai ficar na identidade do seu escritório. Como nós falamos, vendas é relacionamento. O cliente precisa ver a sua marca, ele precisa repetidamente ver a sua marca, ele precisa ver suas cores, ele precisa saber que ele está falando contigo. Todas as vezes que ele vê sua logo, ele fala, eu sei com quem eu estou falando. Né? Então, coloque sua marca, traga credibilidade. E aqui, eu vou colocar, vai aparecer só mais uma vez no final, se vocês quiserem pegar, fiquem à vontade para pegar o formulário. Ali tem várias dicas, inclusive... eu vou trazer mais algumas aqui. Vamos lá, então, vou trazer algumas dicas rápidas aqui. Primeira, divida a sua pesquisa de mercado em sessões. Por quê? Porque ela dá uma sensação de pequeno e rápido para quem está respondendo. Então, você vai ter mais respostas. Segundo, quando você for fazer uma pesquisa de mercado, você tem que deixar claro que quem está sendo avaliado não é quem responde. Quem está sendo avaliado são as perguntas. Né? A gente quer saber das respostas e não da pessoa, para que ela se sinta à vontade, para ela responder da forma mais franca possível. Né? Então, colocar aqui, somos um escritório, coloco o nome do escritório, estamos realizando uma pesquisa de mercado que demora 2 minutos. Então, dá essa sensação de velocidade para que ele não vá ficar demorando muito tempo, aqueles formulários imensos que a pessoa abandona no meio. E queremos conhecer mais a necessidade, conhecer mais sobre as suas necessidades vai nos ajudar a melhor te atender. Contamos com a sua ajuda. Estas são perguntas para nos ajudar a entender como atender melhor o mercado jurídico. Importante avisar que você não está sendo avaliado. Não existe resposta certa ou errada. Então, aqui você já botou qual que é o nível da avaliação. Você já está deixando a pessoa tranquila para responder. Segunda dica, quando você estiver fazendo resposta, você consegue trazer a pessoa de uma sessão para outra a depender da resposta que ela der. Então, vou dar um exemplo aqui que pode ser bem utilizado. Você tem ou já teve uma empresa? Se a pessoa não teve empresa, não adianta você perguntar sobre empresa para ela, sobre os problemas que ela teve na empresa dela. Então, a pessoa tem que ir para a sessão 3. Se a pessoa tem empresa, aí ela tem que ir para a sessão 2, e aí na sessão 2 ela vai fazer perguntas sobre a sessão 2. Tem que deixar a fluidez do formulário, né, da pesquisa de mercado, ela ser tranquila. Então, você consegue fazer isso com esse formulário, inclusive de uma pergunta você pode pular para outra sessão. Tem alguns lugares onde você consegue utilizar esse gatilho. Respostas não obrigatórias. Quando for resposta aberta e que a pessoa tiver, que é uma situação que ela pode não ter passado, não obriga ela a responder. Né? Então, se a empresa tem ou passou por algum problema jurídico e quer ajuda, se você obriga ela a responder, ela vai achar que ela está sendo forçada a contar um problema jurídico. E não é isso que a gente quer aqui. A gente quer saber quem está no momento de
necessidade de advogado para ela poder falar que aqui é uma oportunidade da gente juntar aqueles 3 quadrantes, persona, dor e momento, né, em que a pessoa falou ali dentro, né? E aí aqui embaixo a mesma coisa. Então, no primeiro a gente está perguntando de empresa, no segundo a gente está perguntando de pessoa física. E como a gente falou lá atrás, nome e telefone, não ser obrigatório, não pode ser obrigatório. Importante, não coloque e-mail. Se você colocar o e-mail, tá. Se você colocar o e-mail, o cliente ele vai colocar o nome e o e-mail. O e-mail é um relacionamento distante. Você quer ter contato com o seu cliente. Seu cliente te deu o e-mail, você vai poder mandar um WhatsApp para ele. Você vai poder ligar para ele. Você vai poder falar com ele sobre o problema que ele está passando. Se você for falar com ele sobre você, ele não vai querer te ouvir. Mas se você falar sobre a resposta que ele deu no formulário e você quiser entender um pouco mais, você vai poder conversar com ele e ter oportunidade ali de atender ele ou de entender mais sobre o problema, caso você queira entender mais sobre alguma tese específica que você possa vender para outros grupos que você já tem de cliente, tá bem? E muito importante a divulgação. Quando a gente vai divulgar, existe uma forma de divulgar. O melhor canal é o WhatsApp. Muita gente vai no Instagram, LinkedIn, quer divulgar Instagram, LinkedIn? Divulga. Mas vocês vão ver com certeza que o WhatsApp é o que dá maior resultado, né? Então, olá, estou conduzindo uma pesquisa sobre o mercado jurídico e sua opinião é super importante para mim. Se você não é advogado, ou seja, você excluiu quem é advogado, porque você não quer que advogado... Não é que não pode, mas o advogado pode ser que ele entre com a ação, você não está querendo falar com ele ali, você está direcionando o seu público. Se você não é advogado, essa é uma chance de compartilhar a sua visão e experiência. A pesquisa é curta e leva apenas alguns minutos do seu tempo, mas os insights que receberemos serão valiosos. Por que participar? Sua voz contribuirá para um melhor entendimento desse mercado, pode ser uma oportunidade de refletir sobre suas próprias experiências e opiniões. Você me ajudará em um projeto muito importante. Então, as pessoas, se você quiser falar, oi, você quer saber sobre o meu produto? A pessoa não quer saber. Agora, você pode me ajudar com uma pesquisa de mercado? A pessoa vai estar muito mais aberta a começar um relacionamento com você. As pessoas, elas se sentem participantes. Quando a pessoa é participante de algo, quando ela sente que ela construiu algo, ela se integra mais, ela gosta mais daquilo que está passando, né? E conto muito com a sua participação. Clique no link abaixo para começar e já deixa ali. Isso é a chamada para ação, né? Chama de call to action. Tem que terminar com uma chamada para ação. Para que eu estou fazendo isso daqui? Para que você está lendo? Para que você clique nisso. É isso que eu quero que você faça. Clica aqui e agora e aí a pessoa já vai e responde o formulário. Porque senão ela fala, depois eu vou responder. Não vai. Não vai responder se depois responder. Ela tem que fazer ali na hora, né? E aí, essa mensagem de baixo, você manda separado. Manda para os seus amigos, né? Se puder, aí eu mando para os meus amigos a de cima e depois a de baixo. Falo, se puder compartilhar com seus amigos familiares menos advogados, quanto mais resposta, mais abrangente será o nosso atendimento. Isso vai fazer com que a pessoa, ela não só responda, mas que ela compartilhe a sua pesquisa com outros grupos. E aí, compartilhando essa pesquisa com outros grupos, você vai poder usar não só a sua rede, mas a rede dessas outras pessoas. O que eu fiz? Eu mandei para a minha rede, mandei para os meus grupos, fui no celular da minha mãe, mandei nos grupos dela, na rede dela, fui no celular do meu pai, mandei na rede dele, né, nos amigos dele, e fui usando, porque quem é que vai me apoiar? São as pessoas mais próximas de mim. E quem que vai querer apoiar? Quem que vai querer me apoiar? Meus amigos. Quem vai querer apoiar? Os meus pais, os amigos dos meus pais. Então, eles vão estar mais dispostos a divulgar. E assim a gente vai conseguir chegar num número relevante, né? Então, use a sua rede. Achei que tinha passado. Use sua rede. Usar a rede é super importante. E coloque uma meta. 50 respostas em 2 semanas. Sem meta, as coisas não acontecem. E por que 50 respostas em 2 semanas? Porque se não tiver 50 respostas, porque depois que você usou essa estratégia,
você não pode usar mais. Você não consegue. Você não vai toda semana, pessoal, nova pesquisa de mercado. Agora mais uma outra pesquisa de mercado. Você vai falar, deu, tá? Deu de pesquisa de mercado, já respondeu. Não funciona várias vezes. Então, vai fazer, tem que fazer e colocar uma meta e bater a meta. Sou eu e meu sócio no escritório, então a meta é 100. Sou eu e meu sócio, sou eu e mais 2 outros sócios, então a meta é 150. E eu tenho advogados aqui que trabalham para mim, então os advogados vão divulgar também. Então eu chamo, olha, galera, isso aqui é uma meta do escritório, é para o escritório crescer. Então vamos divulgar, vamos usar a rede das pessoas do escritório também. E vamos fazer um acordo aqui agora. 99 não é 100. Eu adoro esse acordo. Por quê? Porque meta dada é meta cumprida. A gente tem que ir atrás, porque se a gente não se compromete a fazer o que a gente colocou, a gente não chega. É difícil mesmo, não é trivial, não é uma coisa que a gente solta e vai acontecer, a gente tem que acompanhar. Então, a gente vai ter que acompanhar o resultado da primeira semana. Primeira semana, você tem que conseguir 70% do resultado. E aí você vai conseguir os outros 30% na segunda semana. Então, acelerar, ir para cima, tá? Divulgar, usar mesmo as redes que você tem e conseguir o resultado. Então, o que é o resumo? Criar o formulário, divulgar, conseguir 50 respostas. Você vai descobrir problemas imediatos. Com esses problemas imediatos, você vai entrar em contato e você vai fechar negócio com essas pessoas. Você vai vender, você vai fechar negócio, você vai fechar o contrato com essas pessoas. Convide para ir ao seu escritório, ligue para a pessoa, fale pelo WhatsApp com a pessoa. Né? Então, resolva os problemas imediatos. As pessoas estão com problemas, vende. Mas não é minha tese, eu não faço essa. Faz parceria. Faz parceria. Tem advogado que faz. Indica. Né? Então, não deixe um cliente passar na sua frente com um problema jurídico, sem arranjar uma solução para o problema dele. A solução pode não ser você executar a ação, mas pode ser você fechar uma parceria com outro advogado, passar o cliente para ele te passar um percentual e você fechar a venda. Então, o cliente está com problema imediato, fecha a venda. Terceira parte, analisar a pesquisa de mercado. Quem que eu tenho mais probabilidade de fechar aqui da minha rede? Isso daqui já te dá um adianto, porque você tem que entender. As pessoas gastam milhões para entender o mercado, para ter pesquisa de mercado. Você vai rodar a sua. Então, você não vai precisar gastar esse dinheiro, ela é gratuita, e você vai entender, poxa, aqui de CLT, 29,4% a minha volta. Será que tem uma tese para CLT? Né? Será que tem uma tese jurídica que essas pessoas passam? Representante comercial, aqui no caso, mesmo número. Será que tem uma tese para isso? Vai estudar uma tese, vai achar, vai descobrir se eles passam por esse problema dessa tese e vai fechar contrato com eles também. A sua venda ela vai ser muito mais direcionada, ela é muito mais fácil. Você vai saber por que você está falando. Por quê? Porque você está partindo da dor do cliente. Você não está partindo da sua solução, você está partindo da dor do cliente para a solução. E isso faz diferença. E o último passo é identificar novas oportunidades que você não viu, talvez. Oportunidades que as pessoas estão passando ali dentro, que eles estão te contando de agrado, assim, onde isso aqui aconteceu comigo. Às vezes você está numa região que as pessoas daquela região não estão sendo respeitadas, a maioria trabalha para o governo e não está tendo o respeito por alguma alíquota ou algo assim, e aí começa a aparecer para você, e você fala, olha, o tanto de gente aqui, será que tem mais pessoas nessa região com esse problema? Será que eu posso me posicionar aqui nessa situação? Aí você vai entender isso, vai entrar em contato e vai fechar a venda. Então, você vai poder usar todas essas oportunidades para entender como começar a fechar a venda no seu escritório. E essa só foi a primeira aula. Essa só foi a primeira dica que eu tenho aqui para vocês. Eu trouxe aqui um programa de curso, né, para a professora Ani, para o IESB, que a gente fala sobre sprints semanais, processo de venda, CRM, perfil de cliente ideal, né, o ICP, funil de vendas, métrica guia, spin selling, nível de consciência do consumidor. Tudo isso faz com que a gente entenda sobre todo o processo de venda e focado no mercado jurídico. Tudo isso, eu faço aplicação disso em mercado jurídico há muitos anos. Sempre que eu faço em escritório de advocacia, funciona. Tá? E a gente não faz só esse entendimento de mudança de mentalidade para entender como se posicionar no mercado jurídico, mas também como estruturar dentro do seu escritório de advocacia.
E aí, sem ferramenta paga também. Sempre aqui tudo gratuito, né? Usando o Notion. Então, a gente vai estruturar como que vai ser o seu escritório de advocacia, como que a gente vai organizar sprints semanais, o CRM, né, para quem não sabe, que é o funil de venda, o controle sobre a jornada dos clientes ali dentro, mais uma pesquisa de mercado que a gente roda também. Então, aqui a sprint semanal, para quem não conhece, né, que a gente faz LDR, SDR, Closer, que são as jornadas ali dentro, métrica guia, pesquisa de mercado 1 e 2, que foi essa que eu mostrei, e tem uma outra segunda que ela é nichada, que a gente faz para quando o escritório já tem uma tese, e aí ele quer entender sobre aquela tese, como entrar no mercado daquela tese, né, e algumas atividades que geralmente aparecem no meio ali dentro, que elas atrapalham no desenvolvimento, e a gente coloca essa metodologia de sprint semanal que ela vai resolver e dar cadência, né? Ela é como se fosse o bumbo do tambor aí para o escritório. E, por último, o CRM. O CRM é uma metodologia amplamente usada, existem vários sistemas aí no mercado de CRM que são excelentes. A gente é bombardeado o tempo inteiro por essas tecnologias, a gente compra porque as pessoas utilizam CRM, então a gente pode usar CRM também dentro do nosso escritório de advocacia para a gente conduzir o cliente aqui dentro, né? Quantas vezes o cliente chega no escritório, a gente faz todo o atendimento, ele vai embora para trazer a documentação e nunca mais volta. Isso é falta de CRM, isso é falta de acompanhamento. A gente precisa entender, precisa existir um fluxo de contratação, um fluxo de compra ali dentro do escritório de advocacia, para a gente saber, e aí, pegou, não pegou, como que tá, cadê o acompanhamento, né? Então, qual que é a jornada do cliente quando entrar? E aí vira funil de venda, a gente calcula a taxa de conversão, entende onde estão os gargalos, as objeções. Né? Então, tudo isso aqui dentro. Então, para quem que é ideal? A gente começar a gente fazer isso, esse curso para advogados iniciantes, escritórios em estágio inicial, profissionais do direito, se a pessoa é administrativo de escritório, ou é o marketing do escritório, advogados autônomos, escritórios estabelecidos, advogados empreendedores, profissionais que buscam capacitação e advogados com interesse em legal tech, né, em tecnologia jurídica. E aí eu queria fazer um convite para vocês, né? Vou revolucionar as vendas do seu escritório. E aí eu deixo os dois QR Codes, um da pesquisa de mercado para vocês e outro da Legalmente Tech, que é a newsletter que eu escrevo, falo sobre direito, tecnologia e empreendedorismo. Então, se vocês quiserem acompanhar lá também, dá para vocês verem que já foi publicado, podem se inscrever, que vocês vão receber no e-mail de vocês. Beleza? E era isso que eu te trouxe para apresentar para vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigada, doutor Rogério Fontes. Muita informação. Eu fiquei aqui tentando acompanhar, não é? Muitas inovações, ou seja, o mercado ele está multifacetado e, por isso, também multifacetadas e variadas, não é? Tem que ser ali as imersões, né? As estratégias, na verdade, as diversificadas estratégias para fazer essa imersão, então, nesse mercado que é a advocacia, não é? Bom, eu vou deixar para o professor Rafael Mesquita, que é o nosso mediador, aí, ou tecer considerações, ou fazer algum questionamento. Professor, eu agradeço a passagem da palavra e aproveito para cumprimentar o doutor Rogério, assim, de uma forma... desmistificou, né, doutor Rogério, esse caráter do empreendedorismo a todo aquele que almeja a advocacia. E, assim, meus parabéns ao senhor, foi sensacional. E o que eu acho fantástico em toda a fala do senhor é que o senhor conseguiu trazer para o universo do direito a linguagem referente a vendas e empreendedorismo. E eu acho isso sensacional. Recentemente nós tivemos aqui um evento da advocacia no Distrito Federal e eu participei justamente de um painel sobre empreendedorismo jurídico, com um dos sócios fundadores do Jus Brasil e o presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB. De repente, a gente pode até pensar no segundo evento
com eles e com o senhor também. E aí eu achei muito interessante, porque um deles perguntou aos advogados que estavam ali quem era empreendedor. E eles não se viam assim. 99% dos advogados não levantaram a mão, porque não se viam como empreendedores. E é sensacional porque o senhor trouxe essa informação valiosa e um descortinar um abrir de olhos acerca da necessidade do advogado ser um bom empreendedor. E ser um bom empreendedor perpassa aqui por técnicas de venda, e o senhor abordou muito bem o aspecto atinente acerca de quem é o nosso cliente, o que o nosso cliente precisa. Né? Não adianta eu ser um ótimo advogado, mas não conseguir me identificar com a necessidade do meu cliente. Então, meus parabéns ao senhor por isso. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós, enquanto eu particularmente sou um professor que fomenta muito o nicho da advocacia com relação aos meus alunos. Eu digo para eles, olha, vão para a advocacia, né? E assim, é fundamental que a gente consiga transmitir para todos eles esses aspectos concernentes ao empreendedorismo. Então, eu só tenho a agradecer a participação do senhor, já estou ansioso, tomei nota de bastante coisa, já estou ansioso pelo segundo encontro, né? Meus parabéns. Eu não sei se os alunos querem participar, querem se ter alguma dúvida. Eu queria aproveitar esses minutos finais para deixá-los à vontade para perguntar. Porque eu sei que como é um universo um pouco distante do direito, né, novo para muitos deles, então tenho certeza que surgirão dúvidas. Doutor Júlio, tem alguma dúvida a compartilhar? Doutor Rafael? Deixa eu ver quem mais. Luísa, Thaísa. Olha, abrir um escritório de advocacia não é apenas sobre praticar a lei. Olha o que o nosso expositor disse, mas é também sobre ser um bom empreendedor, é sobre saber gerenciar o negócio, é sobre alcançar qual é a demanda do cliente, né? Muitos advogados que possuem essa formação jurídica sólida, possuem, mas eles podem não ter conhecimento, que o professor Rafael falou, em gestão empresarial. Portanto, é crucial adquirir essas habilidades, não é, doutor Rogério? Em áreas como finanças, como marketing, como recursos humanos, como tecnologia, para garantir esse sucesso a longo prazo. Né? Eu acho que refletir sobre esses desafios aí todos, né? Sobre esses nichos todos que o expositor Dr. Rogério Fontes nos disse, exige esse planejamento estratégico cuidadoso, envolve essa definição de metas de curto, de longo prazo, envolve a identificação do público, da demanda do público, não é? Que o doutor Rogério falou, e estabelecer essas políticas internas aí, todas decantadas, expostas e decantadas, não é? Bom, os nossos... Tem alguém aqui querendo... Não, ia só corroborar aqui com a fala, exatamente, abrir um escritório de advocacia é um desafio, e eu já tive vários colegas que abriram, quando a gente saiu do IESB, a gente formou, eles abriram o escritório, reformaram, ficou lindão, aí chegou o primeiro dia, não tinha nada para fazer, no segundo dia nada para fazer, e aí não tinha cliente, aí ficou naquela ansiedade, naquela agonia. Então, esses primeiros dias, eles são muito difíceis, esses momentos, né? E pessoas que também trabalham no escritório, aí começam a pegar uma causa ou outra, mas não conseguem sair do escritório para ir para a jornada empreendedora. E eu também sou muito adepto, doutor Rafael, das pessoas irem à advocacia. A advocacia, eu acho que ela está no momento ímpar, uma oportunidade, é uma das maiores oportunidades que a gente já teve na história, porque a conectividade está trazendo a possibilidade da gente advogar no Brasil inteiro. Isso, o Brasil inteiro, eu não estou falando só nas capitais, mas em todos os lugares onde não chega a polícia, mas chega a internet. Onde não chega o Estado, mas chega a internet. E a gente pode fazer com que o Estado chegue nesses lugares através do direito. Né? Através do direito que a impunidade não persista mais. As pessoas precisam do direito. E é uma oportunidade gigante. A gente pode fazer atendimento dessas pessoas online, a gente consegue realizar, fechar negócios, pode atender uma gama de pessoas. Eu conheço advogados que eles pegam um carro, vão para o interior para sair atendendo o pessoal dentro do interior, de tão grande que é essa oportunidade.
É isso mesmo, doutor Rogério. Eu acho que a gente está vivendo o ápice da advocacia, né? A tecnologia, ela potencializou aí todo esse ápice, né, que a advocacia está vivendo. Olha, eu estou há mais de 30 anos, não é? Dando aula. E a gente entrava em sala de aula, muito mais de 30 anos. A gente chegava em sala de aula e perguntava: quem quer ser advogado? Numa sala de 70, 80. Você via ali uns 5 levantando o braço. Hoje, não. Hoje, você diminui para um... Rafael, numa sala de 70 alunos hoje, quantos falam que querem advogar? Professor, algo próximo de 40% dos alunos. Olha só. Cresceu muito. Não é? Então, e está mudando cada vez mais. Então, eu acho que são essas estratégias, é esse conhecimento aqui, dentro desses nichos, dessas áreas de conhecimento que você nos trouxe, viu, doutor Rogério, que pode nos nutrirmos, então, desse conhecimento para que a gente possa superar, então, os desafios. Bom, nós vamos ter uma segunda rodada, não é? Aí já agendada, para que a gente possa, então, conhecer mais um pouquinho das soluções, né, para esses desafios. Agradeço imensamente, doutor Rogério, eu também aprendi Parece que muito. tem uma pergunta, desculpa. Tem uma pergunta? Tem da Ariana. Da Ariana. Pois ela diz não. assim: professor Rogério, se o rol de amigos e familiares é pequeno, por onde começar? Por onde começar? Boa pergunta. Uma coisa que eu gosto muito é de entrar em grupo de WhatsApp. Eu sei que hoje em dia as pessoas evitam, mas eu entro em vários, arquivo todos, mas eu posso usar quando eu quiser. Então, a gente ter penetração em grupos de WhatsApp, e a gente não sabe o que acontece ali dentro. Às vezes é um grupo que não tem a ver o assunto, a gente pede licença, fala: olha, licença, eu sempre... Quando eu chego num lugar, primeiro eu gosto, que nem minha mãe ensinou, né? Pedir licença, por favor. Então eu falo com o administrador do grupo: olha, estou fazendo uma pesquisa de mercado assim, poderia compartilhar? Aí a pessoa autorizou, tranquilo. Aí eu aviso: olha, foi autorizado, por isso eu estou lançando essa pesquisa de mercado. E aí as pessoas recebem de uma outra forma. Elas não recebem como um spam daquela imagem que vai chegar como todas as outras. Elas recebem como uma pessoa que está querendo entender para o seu trabalho como se desenvolver melhor. E aí as pessoas querem ajudar. Elas falam: então, vamos ajudar. E aí elas respondem. Doutor Rogério, hoje o que eu percebo também que muitos utilizam como estratégia são aqueles cursos grátis de 1 ou 2 encontros, né? Que na verdade são utilizados para angariar esses dados, né? Para que as pessoas possam fornecer esses elementos para respondendo a essa pesquisa diagnóstica. Acho que é uma boa ferramenta também. É como o senhor mencionou, antigamente nós tínhamos as limitações territoriais, mas hoje com a internet é sensacional. A internet dá um monte de penetração, assim, né? A gente consegue chegar em vários lugares que a gente não conseguia chegar antes. Então, a gente consegue estar num grupo de síndicos de uma região que a gente nem mora e tá lá participando para ver, né? Às vezes alguma coisa acontece, a gente não sabe. Nenhuma pergunta mais, então. Bom, muito obrigada mais uma vez, doutor Rogério. Vamos ter aí uma segunda rodada. Para os estudantes, as estudantes do IESB Oeste, nós vamos ter, nesse momento, às 19h30, uma palestra com a jurista, com a professora Cristiane Oliveira Peter da Silva, doutora e mestre em Direito. Ela vai falar sobre o descabimento da reclamação para preservação de precedente firmado em repercussão geral. Vai ser agora, lá no auditório, IESB Oeste, tá? O professor Rafael está indo também lá. Obrigada, gente. Obrigada, estudantes e estudantes e advogados e advogadas. Obrigada, um grande abraço. Obrigado, professor Rafael. Quem fizer a pesquisa de mercado, quando funcionar, se puder me mandar uma mensagem falando: ó, funcionou, eu vou agradecer, tá? Porque eu tenho certeza que vai funcionar. Tá bem? Obrigado, pessoal. Boa noite, bom feriado. Tchau, tchau.
Obrigada.